degeneração da coluna. Sabe aquele diagnóstico de hérnia de disco degenerativa, bico de papagaio, hospital marginal, desidratação dos discos? Se você fez algum tipo de exame e constatou isso, é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Veja se você consegue entender a raiz desse problema para parar de ser enganado com um diagnóstico que não é o que de fato conclui o seu problema. Por incrível que pareça, existem outras coisas por trás que causam esses problemas, que são a definida causa primária, e você precisa identificar isso para poder resolver o seu problema de vez. Tá bom? Então, se tem algum sinal de degeneração na coluna, é fundamental você acompanhar esse vídeo até o final, porque eu vou ensinar uma prática para mostrar a você se é coluna ou se não é coluna e é outra coisa e você acha que você está perdendo seu tempo, tá bom? Vamos comigo no vídeo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, e se você não me acompanha, toda semana eu posto aqui no canal do YouTube algum conteúdo novo para a população em geral e até mesmo profissionais, para ajudar a elucidar, a abrir o horizonte a respeito da real causa das dores. Eu consegui ao longo desses anos estudando, aproximadamente 8 anos, com vários dos meus pacientes, desvendar os segredos que esse corpo tem, os pequenos códigos, os mistérios, e saber de onde isso está vindo. Estudei o corpo na sua profundidade, estudei várias coisas importantes para identificar, mas eu achei como que o corpo mostra os problemas dele, como que ele identifica onde começou e qual é a cadeia lesional, que a gente chama de causa primária. E criei um método de 4 pilares para rastrear isso. Esse método foi sendo moldado ao longo desses anos para mostrar que realmente isso funciona. Se você é uma pessoa que tem dor no corpo e não sabe a solução, acompanhe os vídeos do canal, se inscreve no canal, clica no botãozinho para se inscrever no canal. Se esse vídeo é uma coisa que te interessa, também curte o vídeo, porque daí eu sei que ele te agrada. Quando eu faço um vídeo e vejo que não tem curtida, ou não tem muita interação, não tem muita visualização, eu sei que não é uma coisa que o meu público gosta. E se o público não gosta, obviamente não faz sentido eu perder meu tempo fazendo isso. Não vai chegar nas pessoas, entendeu? Eu preciso de um vídeo que chegue nas pessoas, que elas gostam e que ajude elas. Senão, não faz diferença gravar o conteúdo para ninguém ver, tá bom? Então, se você gostou, faz o joinha, faz o botãozinho de compartilhar e de curtir aí para se inscrever no canal, beleza? Informes iniciais, que vocês sabem que é necessário fazer isso aqui nas redes sociais, é um saco, mas é necessário. Vamos para o conteúdo que é o que mais interessa. Para contar esse conteúdo, eu acho legal explicar para vocês um caso muito comum que eu tenho no consultório. Pacientes ali na casa dos 30, 40 anos, não mais, 30, 40 anos, que vêm para mim com dores na lombar e com exames de ressonância caóticos. Eu olhar, meu Deus, cara, você pegou ressonância do seu avô? Pessoas que supostamente não fizeram nenhum trabalho pesado, braçal, ou com sobrepeso, ou qualquer fator de comorbidade, e estão com a coluna em frangalhos. O osso mesmo, não só os discos e tudo, mas a saúde do osso, a hidratação do disco, o próprio aspecto da curvatura, você não vê sustentação naquela coluna. E aí você se pergunta, cara, por que tem pessoas que têm uma coluna, vamos dizer assim, tem uma idade ali de 60 anos e uma coluna estruturalmente muito boa, e outros têm exatamente o contrário, tem 30 anos e uma coluna com estrutura de 60. O que acontece nessas pessoas, nesses organismos, que é tão diferente? E eu me lembro de um paciente, agora não posso citar o nome obviamente, mas me lembro de um paciente, esse jovem, ele tinha ali, quando ele veio para mim, uns 26 ou 27 anos mais ou menos, e eu falei para ele qual era a causa dele e tudo mais, tratei, ele fez bonitinho por uns 2, 3 meses, e depois ele largou. Ele largou aquele cuidado, que vocês já vão entender qual que era, aquele cuidado X, e voltou para mim 3, 4 anos depois com uma hérnia extrusa. Então ele tinha dor nas costas, eu achei a causa, expliquei para ele tratou, ele melhorou, e depois ele largou os cuidados que eram da parte nutricional, do pilar químico da clínica, só para vocês entenderem. Ele largou e foi levando a vida assim. E aí ele voltou para mim então, depois de alguns anos, eu acho que uns 3 anos depois, ou 4 anos depois, com uma hérnia gravíssima. E eu falei, você viu? Ele estava aí com 30 anos, 30 e poucos anos. Você viu como é que está a situação? Você não cuidou do mesmo problema lá no passado, esse problema evoluiu e agora você tem uma lesão estrutural. Então antes era só uma causa primária com alguns agravantes e sequelas funcionais. Eu falo isso todo dia no meu Instagram, pessoal, para explicar isso para as pessoas. Mas ele não cuidou disso aqui, ele deixou esse barco rolar. O que aconteceu? Sequela estrutural. Sequela estrutural, você não corrige, você ameniza, você adapta, você cria um mecanismo para o corpo conviver com aquilo, mas você não vai corrigir, você não vai trazer ela de volta. Não tem como eu pegar uma hérnia extrusa e transformar ela numa hérnia, num disco normal. Você pode diminuir um pouco a lesão, diminuir onde ela está, migrar ela para outro ponto, fazer ela ficar fora do contato com a inervação, mas você não consegue tirar ela dali, a menos que seja cirúrgico. Mesmo que você tire, não é original, é uma adaptação, não é original, ok?
E a causa primária desse paciente, sabe qual era? Intestino delgado, pelo consumo de derivados lácteos. E aí a maioria das pessoas que chegaram aqui nos primeiros 5 minutos do vídeo, vão ter dois tipos de pessoa. Vão ter aquela que vai dizer assim, esse cara tá de brincadeira comigo, ele tá mentindo para mim, e sai do vídeo. E tá tudo bem, você pode sair à vontade do vídeo. O meu objetivo não é convencê-lo do que eu vi. Não é. O meu objetivo é ajudar o paciente, identificar a real causa da dor e sofrimento dele e curar ele. Ele acreditando ou não, ele entendendo ou não. Porque o acreditar, o entender, vai do seu nível de consciência. Quantas coisas lá no passado você acreditava que não fazia sentido nenhum e agora para você faz todo sentido. Eu já fui essa pessoa. Então se alguém fala para mim assim, Murilo, eu tomei tal chá e me curou. Eu falo, E o que você tinha? Eu tinha tal coisa. Pô, você não sabia que tal chá tem propriedade XYZ? Pô, não sabia. Pois é. Mas você foi só na sua crença de que o chá era bom, mas ele tinha compostos bioativos ali dentro fundamentais que resolvem o problema. Entendeu? Então, quando eu falo para você que a causa da hérnia de disco, da degeneração, de todo o dano da coluna daquele jovem era inflamação do intestino delgado por derivados lácteos, é porque era. Eu avaliei, eu testei e localizei. E não é meu objetivo convencer você, como eu falei. Se você agora ainda está no vídeo, quer entender como que isso causou o problema dele e todas as outras relações anatômicas eu vou lhe explicar. Então você é uma pessoa que quer abrir seu horizonte e não quer ficar repetindo aquela mesma merda que todo mundo faz nesses falsos diagnósticos. Isso é verdade, é um falso diagnóstico. Diagnóstico é quando você conclui da onde está vindo esse problema e não um achado. Eu tenho hérnia de disco. Isso é um achado. O diagnóstico não é esse. Isso é só conclui que você tem um problema ali, mas não é a solução para o seu problema. Entendeu? No caso da relação do intestino delgado, eu vou dar uma relação mais simplista para vocês entenderem. Para que você tenha uma coluna firme, forte, estável, toda a musculatura ao redor da vértebra, toda a musculatura anterior e posterior à vértebra precisa estar bem ativa, para que aconteça um fenômeno chamado de biotensegridade. Então imagina que você tem uma vértebra, tem outra e elas ficam apoiadas, mas elas também ficam controladas dinamicamente em eixos tridimensionais, que são controladas pela musculatura que está ao redor. Então imagina uma vértebra, tem músculos ao redor, fáscias, ligamentos, tecidos conectivos, que são inervados e que recebem informações do sistema nervoso central e do sistema nervoso autônomo. Então ele recebe todas as informações neurais para manter esse controle. Se o tônus, a tensão de algum desses músculos diminuir, você começa a forçar a coluna. Se o trofismo, que não é o tônus, mas a massa desse músculo diminuir, você começa a ter dano na coluna. Então, se você tem inflamação crônica do intestino delgado, você vai por uma série de relações neurais via sistema nervoso autônomo e também mecânicas via dos músculos abdominais, transverso do abdômen, oblíquo interno e externo, a musculatura do quadrado lombar, inibir a musculatura que estabiliza esses corpos vertebrais. Então, a musculatura que segura essas vértebras, o sistema de biotensegridade, vai ficar abalado, vai ficar disfuncional. E isso vai fazer com que você sobrecarregue alguns pontos das hérnias, ou melhor dizendo, dos discos, e que vá desidratando. Esse é um ponto. Eu expliquei o mais simplista para vocês. Outro ponto é que você deve entender que a nutrição do disco, a nutrição do osso, ela depende da absorção de nutrientes que você faz. E onde é que você absorve esses nutrientes? No seu intestino delgado. Então, se você está lá com uma deficiência de nutrientes, por exemplo, para a sua tireoide ou para a sua atividade cerebral, o seu corpo vai olhar para aquilo e vai falar assim, bom, temos um problema sério em alguns órgãos primários aqui. Vamos tirar um pouquinho dos minerais lá do osso da coluna e do quadril dela para mandar para esses órgãos primários, porque é mais importante. Então, você tem um problema químico-metabólico, um problema neurológico, você tem um problema biomecânico. Você entendeu? Eu criei 3 problemas totalmente diferentes, mas que vão judiar da sua coluna. Vão levar à degeneração da sua coluna. Então, no caso desse jovem, a inflamação do intestino dele vinha desde a infância. Porque ele não amamou no peito de forma adequada, a mãe entrou com leite de vaca, inflamou o garoto inteiro, ele tomou isso a vida inteira. Então, ele tinha 27 anos e o problema dele tinha 27 anos. Entendeu por que estava tão degenerado assim? Porque são 27 anos de problema. Você entendeu? Aí faz sentido você olhar para uma ressonância e falar, caraca, que ressonância ruim para alguém tão jovem. Entendeu? Faz algum sentido eu pegar um paciente como esse e ficar fortalecendo a coluna dele? Não faz. O tratamento, nesse caso, é identificar aquilo que está inflamando o intestino dele, no caso dele leite, remover da alimentação,
tratar o intestino, repor os nutrientes todos para esse paciente, para que ele possa revitalizar os órgãos que ele tem problema, para que a sobra desses nutrientes vá para o tecido ósseo e ele freie o problema. Infelizmente, ele não vai reverter, ele vai frear. Eu fiz esse tratamento com ele, ele melhorou toda a sintomatologia. Daí ele largou as orientações, voltou a consumir leite e voltou com um problema muito mais grave anos depois. Você entendeu? Tem uma causa para o seu problema. Se você passou daqueles 5 minutos do vídeo e agora começou, pum, sua cabeça começou a ferver e você começou a acreditar que a coisa é um pouco mais embaixo do que parece, nunca mais nenhum profissional da saúde vai passar a conversa em você dizendo que isso do seu trabalho, da sua postura, é porque você é obeso, é ser sedentário e bibibababó. Não é. Degeneração tem causa. É claro que você vai envelhecendo, existe um nível de degeneração normal, mas essa degeneração exacerbada que não condiz com a sua idade, isso é sinal de um problema, meu amigo. É sinal, não diagnóstico. É um achado, não diagnóstico. Ok? Bom, então eu listei aqui a história desse paciente, que eu me lembro bem do jovenzinho. Agora que você entende que coluna não é de fato o problema no caso dele, e pode não ser o seu caso, e que a relação do intestino, e eu peguei o intestino, eu poderia pegar qualquer órgão, pessoal, eu poderia pegar qualquer tecido do corpo que iria gerar dor lombar. Mas eu peguei aquele que vai gerar maior dano na saúde, na vitalidade dos ossos. Tem uma live no meu canal aqui sobre vitalidade óssea. Dá uma pesquisadinha. Foi uma live que eu fiz com slide, tudo bonitinho, faz um certo tempo. Mas é um conteúdo muito poderoso que vai ajudar demais as pessoas. Infelizmente a maioria não vê, né? Porque demora, porque acha que não tem nada a ver, enfim, né? Isso é cada um com a sua sentença. Então, agora que você entendeu um pouco das relações, entendeu um pouco da anatomia, todos esses órgãos que estão aqui listados aqui, que não tem todos, tá, pessoal? O intestino está aqui, ó. O intestino está aqui, ele vai mostrar algumas relações, mas não todas. Todas elas vão gerar sintomatologia na sua coluna, ok? Agora nós vamos fazer um teste, eu vou ensinar para vocês um teste, vocês podem fazer em casa, para você saber se a dor que você sente na lombar, ela está ligada ao intestino delgado e ao intestino grosso. Esse é um bônus para quem passou dos 5 minutos e abriu a mente. Talvez seja o seu caso. E se for o seu caso, você vai fazer o quê? Você vai começar a eliminar alguns alimentos que são comuns, assim, são mais frequentes de dar problema, que é a farinha, os farináceos, o glúten, que não necessariamente só farinha, então você tem que olhar tudo que tem glúten, e os lácteos, leite, nata, requeijão e iogurte, são os piores vilões. Então, se você começou a ver esse cenário, vamos dizer assim, esse contexto, vamos dizer assim, ligado à condição do intestino, você vai testar esses alimentos e vai reduzir, tá bom? Mas eu vou fazer um teste com vocês explicando certinho como que é o movimento, tá bom? Vamos para os testes então, para vocês poderem acompanhar. Bom, pessoal, então vamos com os testes bem simples para vocês entenderem se a dor que você sente na lombar, ela está ligada ao intestino. Repito, não é porque você tem degeneração na lombar que o seu problema é do intestino, mas ele tem muita correlação. Então é muito frequente essa conexão. Pode ser por outros fatores e precisa ser avaliado individualmente. Mas se a sua dor, não a degeneração, se a sua dor estiver ligada ao intestino, você vai descobrir agora. E isso também é uma confusão muito grande. Ah, doutor, eu vi uma hernia de disco nas minhas costas. Eu falo, tá bom, e aí? Não, e eu tenho dor. A pessoa me fala isso como se isso fosse óbvio. Eu falo, não, meu querido, você pode ter uma hernia e ter dor, você pode ter uma hernia e não ter dor. Cuidado. Eu expliquei que degeneração lombar tem relação com problemas intestinais e que você pode também ter dor na lombar por causa do intestino. Mas você pode ter dor pela própria lesão lombar, pode, pela própria hérnia. E aí você vai perceber que o teste não vai funcionar. Entendeu? Ficou claro? Vamos por exemplo. Então é muito simples. Você vai pegar um exercício, ou um movimento, ou um padrão de movimento que dói para você. A maioria das pessoas tem dor com a flexão. Então você faz um movimento de flexão, certo? Ah, Bruno, eu faço a flexão aqui e eu sinto dor. Ou eu mal começo e já sinto dor. Ou lá no final eu sinto dor. É só um exemplo, tá, pessoal? Dor. Aonde? Ah, eu sinto aqui. Mostra aonde é a tua dor para você perceber. Ou mostra para algum familiar para ele poder registrar isso. E aí você quantifica essa dor de 0 a 10 ou de 0 a 5. Ah, eu provei, é um 4, né? Tipo, de 0 a 5 é um 4. Tá bom. Ou de 0 a 10 é um 8. Faz o que você achar melhor, mas numera para o seu sistema nervoso central ele entender qual é o parâmetro de dor que você tem. Então eu fiz o movimento, me doeu 8. Tá bom. Agora você vai descobrir se é do intestino delgado. Delgado. Qual é o ponto? O ponto é aqui, ó. Tá vendo o seu umbigo? Do seu umbigo você vai um dedo para a esquerda e um dedo para cima. Bem certinho, ó. Um dedo para a esquerda e um dedo para cima.
Nesse dedo ali para cima, você pega uns 2 dedos nessa área, porque você pode errar o ponto, obviamente, então uns 2 dedinhos, e nesse ponto, antes de você fazer o movimento, você vai massagear algumas vezes. Então relaxa a barriga e massageia uns poucos segundos, ó, observe. Estou massageando o ponto. Um dedo para cima e um dedo para a lateral esquerda. Massageia, tanto faz no sentido, horário, anti-horário. Massageou lá um pouquinho, mantém apertado e aí se curva. Nossa, doutor, minha dor sumiu. Ou a minha dor saiu de 8. Nossa, saiu de 8 para 3. Estou dando um exemplo, né? Não, doutor, minha dor continua exatamente igual. Se ela continua exatamente igual, no mesmo lugar e na mesma intensidade, não tem nada a ver com o seu intestino. Se ela mudou, não interessa se ela diminuiu de 8 para 7. Claro que assim, pessoal, 8 para 7 é uma diferença muito imperceptível, muito discreta. Então a gente não considera tanto. Mas de 8 para 3 já é uma baita diferença. Ou de 8 para 0, meu Deus, né? É óbvio. Porque aquilo que eu posso explicar para você, você pode ter a dor na lombar pelo intestino e mais outro fator. Mas se o intestino for um ponto, a dor vai diminuir. Entendeu? Agora, se o intestino for sozinho o problema, como já aconteceu em casos de pacientes que têm parasita intestinal, se for só ele o problema, vai zerar a sua dor. E aí o que você tem que fazer? Tratar o intestino. Vamos agora com o intestino grosso, para vocês entenderem, que também tem um ponto no intestino grosso. O intestino grosso também é muito grande, pessoal. Às vezes o ponto que você vai palpar não é o seu, tá? Mas é um ponto muito comum. Então aqui você tem um umbigo e você tem esse osso da parte anterior da coxa. Ó, parte anterior da coxa e você tem um umbigo. Daqui para cá existe uma diagonal. E se você fatiar ela em três partes, na segunda parte, daqui para cá, então, primeira, segunda, terceira, tá? Vou vir bem perto de vocês. Opa, aqui, ó. Então, do osso do quadril para o umbigo. 3 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. No final da segunda, então, não na primeira, no final da segunda, então, imagina que seria essa área. Aqui assim você bota 3 dedos. Para você não errar 3 dedos. Então, você não põe nem na última e nem na primeira. Não é nem aqui, nem aqui. É no meio, mais ou menos. Mais ou menos no meio. Seria mais no final da segunda, mas vai dar para entender. Então, no meio, aqui assim, você vai pegar a mão como se fosse também 3 dedos e você vai massagear. Então, ó, eu tô com a barriga relaxada, massageando. No mesmo ponto. Se você tiver dor nesse ponto, meu amigo, ou no outro anterior, já conclui que você tem um problema no intestino. Talvez não é o maior culpado da sua dor lombar, mas você já tem um problema no intestino, tá? Então, percebe que eu não sinto nada. Não estou fazendo nem careta nem nada, porque eu não sinto nada. Eu não tenho nada no intestino grosso nem delgado. Palpei aqui o intestino grosso nessa região do seco, que é a válvula secal. Palpei aqui. Seguro e me curvo. Nossa, doutor, a dor zerou ou ela diminuiu. Tem relação com o intestino grosso. Doutor, a dor não mudou nada. Não tem relação com o intestino grosso. Ou a chance é muito baixa. Porque, como eu falei, você pode ter informação em outras áreas do intestino grosso. Mas eu teria que dar uma aula só sobre o intestino grosso para vocês. A ideia não é essa. A ideia é explicar para você que a sua dor e a sua degeneração lombar pode vir de lesões de intestino grosso. Para você fazer um bom diagnóstico, você precisa sempre passar pelos 4 pilares. Você precisa avaliar o paciente na parte emocional, avaliar o paciente na parte nutricional, avaliar o paciente na parte energética. Vocês não fazem ideia quanto que isso aqui é problema. E na parte física, você que é profissional que viu esse vídeo, ou você que é da população que viu esse vídeo, foi lá no médico e ele não avaliou nada de você. Entendeu? Diagnósticos mentirosos acontecem todos os dias porque as pessoas não estão preocupadas em achar a real causa do problema delas. Elas estão preocupadas em aliviar sintomas. Se você ainda tem alguma dor, não achou a causa, não sabe como resolver, manda aqui nos comentários que pelo menos uma vez por mês eu tento responder todo mundo. Dá um trabalho danado, mas eu tento fazer isso todo mês para poder ajudar vocês. E se ainda assim você não entendeu qual é a sua dor, por que você tem degeneração, por que apareceu os bicos de papagaio e você não se curou, você marca uma consulta online. Tem um vídeo meu explicando sobre consulta online. Eu vou fazer o mesmo diagnóstico à distância em você. Eu tenho pessoas do Brasil todo e de fora do Brasil. Fazer todo o diagnóstico online para você e você vai ter a mesma causa, você vai achar o mesmo problema. Se o seu problema for físico, obviamente a gente vai precisar de uma abordagem física. Mas se ele for das outras esferas, dá para ser tudo online, ok? Espero poder ter ajudado vocês com esse vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço!